pastor Jorge Correia estará trazendo a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Pastor Jorge é pastor na Igreja Batista Central em Cumbica, juntamente com o pastor Iraílson. Pastor Jorge Correia é conhecido da maioria dos nossos irmãos aqui. Pastor é bastante atuante no ministério Metamorfose Radical. E temos o prazer de ouvi-lo nesta noite, primeiro domingo de 2019, trazendo a mensagem do Senhor. Que Deus possa usá-lo, tenha liberdade para falar aos nossos corações. Obrigado. É uma honra sempre poder falar do amor do Senhor Jesus, né? E eu falo que é uma responsabilidade. Tá ótimo. Tá dando microfonia. Fala um pouco mais alto. Se puder baixar, eu vou agradecer. Ou outro microfone. Queria agradecer esse convite ao meu amigo pastor Moacir. E como os irmãos falam, né? Ele sempre faz tudo bem planejado. Na terça-feira, você prega aqui. Eu falei, tá bom, vamos lá. Missão dada, missão cumprida e vamos para cima. Irmãos, sabemos que estamos passando pelo momento, né, a família da irmã Dalícia está enlutada, mas eu queria ressaltar a respeito do velório aqui. E como é diferente a morte de um cristão. A gente vê alegria, vê esperança, vê que tudo aquilo que nós depositamos, a nossa confiança em Deus, nós temos isso de retorno. Eu olhava para o rosto da Roberta, do Milton, do Bruno, da família, e podia ver que eles estavam tristes, sim, porque não vai ter mais a nossa querida irmã conosco aqui, mas alegres, porque sabendo que o lugar onde ela está é um lugar muito melhor no qual nós estamos hoje, e que essa é a nossa esperança. E eu fico pensando sobre os nossos planos, né? Como nós somos homens e mulheres que procuramos fazer de uma forma, digamos, planejada. Ninguém sai daqui para o Nordeste sem ter um mapa, uma direção. Mas nós tentamos nos planejar. E hoje, nessa noite, meus irmãos, eu queria apresentar para vocês um plano no qual... Está dando muita microfonia. Está dando microfonia? Eu estou... Esse aqui é melhor para você aqui, ó. Ô, pastorzão, vamos aí. Obrigado, querido. Sim, agora melhorou. É porque o timbre de voz aqui é mais fino, aqui é mais grosso, mais, né, aveludada, né, Bruno? Uma voz mais encorpada. Então, meus irmãos, ninguém faz uma viagem tão longa sem ter um plano estratégico, onde você vai dormir, onde você vai parar. Mas eu queria falar do plano infalível, o plano de salvação, que Jesus fez isso para cada um de nós. Quantos daqui estão nos visitando hoje? Levanta a sua mão. Amém. Deus abençoe. Já fazem parte de alguma igreja? Já? Amém. Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. O irmão já fez as considerações. Deixa eu tentar me organizar aqui. A verdade incontestável de Jesus. Pensando a respeito disso, irmãos, quais são os seus planos para 2019? Querendo ou não, nós fazemos planos, sim ou não? Acho que você já fez alguns planos aí. Gente, não me deu cedo que está muito quente. E pensando a respeito disso, eu fico pensando se as pessoas não planejarem a sua vida e elas não colocarem Jesus Cristo no centro da sua vida, ela vai chegar no final da vida dessa caminhada, essa trajetória toda, e vai ver que todas as forças, tudo aquele tempo que ela investiu, tudo aquilo que ela se dispôs a fazer, foi em vão.
Mas quando nós colocamos os nossos planos no Senhor, nós temos certeza que aquilo que nós estamos fazendo, Ele é fiel e justo para guardar até aquele dia. O dia nós não sabemos, nem o meu nem o seu, mas Ele sabe. Todos os nossos dias estão contados pelo Senhor. E o texto que eu queria trabalhar com os irmãos se encontra em João 18, do 38 ao 40. Ficou aqui, ficou bom? É o ângulo? Aqui deixou mais gordo? Não, né? Então, irmãos, abra suas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 18, do 38 ao 40. Todos acharam? Vamos colocar em pé, por favor? E vamos fazer a leitura. Eu faço a leitura e vocês acompanham. Perguntou Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Feche seus olhos. Senhor Deus, te rendemos graça porque a tua palavra é a verdade, Senhor Deus. Jesus Cristo é a verdade incontestável, Senhor Deus, na vida da humanidade. Que nós possamos, Pai querido, ser a luz que possa dar, Pai querido, segurança a essa sociedade pelo caminho no qual ela deve andar, Senhor Deus. E que nós possamos ser, Pai querido, o sal para que possa temperar, Pai querido, às vezes o caráter de uma sociedade já corrompida, Senhor Deus. Usa-nos, Senhor Deus, conforme a tua vontade. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. E pensando a respeito disso, irmãos, eu fico me perguntando, esse plano, você tem colocado ele em prática? Tem feito a diferença na sua vida? Porque todo aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo, ele é uma nova criatura. A palavra do Senhor fala que todos que se chegam a Jesus, ele tem que dar frutos e frutos bons. Fico pensando a respeito desse ministério que, pela graça do Senhor Jesus Cristo, ele colocou aqui no nosso caminho, em São Paulo, o Metamorfose Radical. E tem feito uma diferença, irmãos. Eu fico falando com o pastor Moacir, com alguns irmãos, eu falo assim, se esse projeto salvasse uma única vida, durante esse um ano, uma única vida, esse projeto já teve sucesso. Porque quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? Quanto vale a vida do seu filho? Quanto vale a vida do seu irmão? Às vezes seu irmão está longe, ele está distante do Senhor, ou ele não teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Então eu já me dou por satisfeito em saber que nesse projeto já foram salvas várias vidas, já tem feito diferença na vida de muitas igrejas, tem dado bons frutos. E é essa verdade que a gente quer levar à frente. É essa verdade que tem que fazer a diferença no meio da sociedade. É essa verdade que tem que fazer diferença aonde eu estudo, aonde eu trabalho, aonde eu convivo com minha família. É essa verdade. Pilatos, ele faz uma pergunta que eu acredito que todo ser humano, em um momento da vida, ele faz.
Mas o que é a verdade? Ninguém nunca me falou sobre a verdade. Era para Pilatos se jogar no chão ali, se ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero o Senhor para a minha vida. Eu quero essa verdade, eu quero que o Senhor, sendo essa verdade, faça morada em minha vida. O texto de João afirma que, conhecendo a única verdade, seremos verdadeiramente livres. João 8,32 fala, a verdade incontestável de Jesus, ela produz algumas facetas. Uma delas é a liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertar do quê? Como diz os judeus, como é que o Senhor fala que nós fomos escravos? Nós somos escravos. Mas como não? O histórico de Israel foi em escravidão por conta da desobediência. Essa liberdade na qual o Senhor Jesus ele expressa no Evangelho de João 8,32 é a cegueira espiritual. As pessoas estão valorizando mais coisa do que pessoas. Nós estamos se relacionando com coisas e usando pessoas, onde na verdade nós deveríamos ter uma intimidade, um amor fraternal, na qual eu não procurasse o irmão, se aproximasse dele para querer tirar alguma vantagem ou se aproximar por algum interesse pessoal. Mas o nosso interesse de estar junto com os irmãos é de querer adorar o Senhor e falar assim: ó, estou aqui, meu irmão, eu quero te ajudar. No que posso te servir? Aquela frase que eu vejo muito no mercado, né? No que posso te ajudar? Mas parece que os relacionamentos hoje estão sendo baseados na base do interesse, e não deveria ser assim. Porque dessa vida você e eu não levamos nada. O que nós podemos deixar é um legado para que as pessoas que nos conheceram ou que vai nos conhecer possa falar assim: olha, esse homem era o homem que falava do amor de Jesus. Ou por onde você passar assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, aquela família abençoada. É essa liberdade que Jesus quer dar para a humanidade, quer dar para mim e para você, meu irmão, é de poder falar do amor de Deus, falar das maravilhas que Ele tem feito no meio do seu povo. O sol brilha, meu irmão, para justos e injustos, mas só aqueles que vão entrar no reino de Deus são aqueles que declaram Jesus como Senhor da sua vida. Não tem outra maneira. Segundo ponto que a verdade incontestável de Jesus, ela produz, ou deveria produzir isso, o que essas verdades produzem na vida da humanidade, uma delas seria a santificação. Nós devemos nos santificar todos os dias. É um processo até que Jesus ele venha. Processo de santificação. Ah, estou na igreja batista da PIBG, estou na central de Cumbica, pronto. Não. Isso é um processo único e exclusivo de você com Deus. Você não faz o processo de santificação para mostrar para o pastor André, para o irmão, para a irmã, não. O processo de santificação é entre você e Deus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então não adianta você querer viver uma mentira, porque o nosso Deus, Ele te conhece, porque foi Ele que te formou. E pensando a respeito disso, algumas pessoas acham que tem liberdade para fazer o que quer. Não é bem assim. A liberdade que Ele nos dá é uma liberdade santa, pura e agradável. Eu fico pensando se... Eu vou falar na linguagem de hoje, então, dos jovens, adolescentes de hoje. Imagina Eva desobedecendo ao Senhor e pegando aquela jaca. Não era uma jaca? Não, é um fruto, não sabemos qual, mas era um fruto. Vamos pôr uma jaca.
E ela come aquele negócio. E Adão olha para aquilo lá: Eva, o que você fez? Ah, não tem nada a ver. Essa frase eu escuto diariamente. Não tem nada a ver. Eu estou preparando um texto que o tema dele é nada a ver. E eu vou tentar trabalhar isso. Imagina o que vem por aí. E ela pega aquilo lá e dá para o boca aberta do Adão. E ele de prontidão pegou e realmente não tem nada a ver. E come. E daí eu e você pagamos o pato até hoje. Nós somos herdeiros da natureza pecaminosa. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Não herdamos o pecado, mas herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então nós somos pecadores. O que nos faz diferente das outras pessoas não é mérito nem meu nem seu, é do Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para te lavar de todo pecado. Esse é o mérito. É um justo morrendo pelo injusto. Então essa palavra eu fico ouvindo diariamente, falando não tem nada a ver. Ah, dançar um funk não tem nada a ver. Escutar um funkzinho de vez em quando, ah, que isso, não tem nada a ver. Apologias, prostituição. Gente, se nós formos tratar as coisas do mundo e as coisas de Deus, a gente tem que fazer uma balança nisso aí. Como é que você tem enfrentado? Como é que está a sua balança? Como é que está a sua nutrição? Fala-se que um senhor, um velhinho, estava sentado e ia participar ali de uma briga de 2 pitbulls, um de um lado, outro do outro. E esse jovem chega próximo desse senhor e fala assim: vem cá, o senhor é mais experiente, qual dos dois vai ganhar? Qual dos dois tem a possibilidade de ganhar? Aí aquele velhinho olha para o jovem e olha assim: aquele que estiver mais bem alimentado. Às vezes queremos enfrentar o inimigo, mas só que você está desnutrido. Você quer vencer as tentações, mas você não se nutre daquilo que Deus tem para nós, que é a palavra de Deus, a oração, a comunhão, a vida de igreja, a vida de estar aqui na parte da manhã, cultuando a Deus e aprendendo um pouquinho mais. Aquilo que tem colocado na sua vida não tem exaltado o nome do Senhor. Então certamente você vai ser um derrotado. Certamente você vai ser um fracassado. Você vai ser facilmente devorado, porque você não tem alimentado a parte espiritual da tua vida. Então esse processo de santificação, ele é contínuo até a volta de Cristo. Ah, pastor, mas e se eu escorregar? Irmão, não são os pecadores, querido. Eu falo que pecar é como se fosse um acidente de carro. Quem anda batendo de carro todo dia? Tirando as mulheres. Não, as mulheres batem de carro todo dia, não, estou brincando. Só umas 2 vezes por semana, já está de bom tamanho, já é lucro para os maridos. Mas é como se fosse um acidente de carro. Ninguém anda batendo o seu carro todo dia. É um acidente. Opa, cara, desculpa, me perdoa, eu vou pagar. Então é um processo. É um processo lento, mas que é eficaz. Ele é lento porque é duradouro, vai tempo, até o dia que Deus te chamar, ou ele possa vir. Fico pensando, olha gente, o que eu vou falar aqui, isso aí, eu já ouvi, não vou falar, não foi da minha igreja, mas foi um crente, não vou falar denominação, para não expor. Mas o camarada encontrou um celular na rua e fala assim: nossa, era o que eu queria. Tira o chip.
Já parou para pensar nesse negócio? Já parou para pensar nesse negócio? E às vezes a pessoa que está do teu lado fala assim, tira o chip mesmo. Não, tira não, deixa. Dá carga nele, uma hora que esse negócio vai tocar, alguém vai ligar. Para você ver os absurdos, sei lá, pastor, isso é conversa sua. Eu falei, não, irmão, é verdade. Tem pessoas que estão relativizando as coisas. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, também não é bem por aí. Acha que isso é tolerável, isso é aceitável, mas não é. O que essa verdade pode produzir na vida da humanidade? O terceiro ponto é que esse Deus, Ele quer trabalhar na minha e na tua vida como a primazia na sua vida. O que você tem colocado em primeiro lugar? Termina que horas aqui? Não me falaram. Meia-noite? 8h30? Tá ótimo. Temos ainda 1 hora. Não vou cansar os irmãos não, tá bom? É rápido e indolor. A primazia. O que é que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? O que é que tem saltado aos teus olhos? É a tua profissão? É a tua estabilidade financeira? É aquela casa na praia? É aquela chácara? Não tem problema nenhum, irmão, você ter tudo isso. Não tem problema nenhum. O problema está em você colocar isso em primeiro lugar. Tirando Jesus do teu foco principal, da tua razão de viver, tirando da tua vida as coisas que Deus quer para a tua vida. Ele quer te usar, e Ele vai te usar, é só você permitir. Mas é necessário que você coloque Ele em primeiro lugar. A família não está em primeiro lugar, a igreja não está em primeiro lugar. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que colocam em primeiro lugar a família e esquecem da igreja. Tem pessoas colocando a igreja em primeiro lugar e esquecendo da família. Se Deus está em primeiro lugar, você vai entender naturalmente que tudo isso faz parte do propósito de Deus, dos planos de Deus. Família, meu irmão, minha irmã, é projeto de Deus. Você pode ter sucesso em todas as suas áreas: financeira, profissional. Eu fiz a viagem dos meus sonhos. Mas se você falhar na família, você é um fracassado. Se você falhar na sua família, você é um fracassado. Então temos que colocar Deus em primeiro lugar, porque os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus, eles são louváveis, e Ele traz para nós um refrigério do qual nós não vamos ficar frustrados. Nós podemos nos frustrar com outras coisas, mas com os planos de Deus não, porque a palavra de Deus fala que os planos de Deus não podem ser frustrados. E se nós entendermos que desse mundo nós não vamos levar nada, então você fecha a conta. Algumas pessoas, por colocarem às vezes a sua estabilidade financeira, perguntam: pastor, se eu jogar na Mega Sena, teve a Mega Sena da virada, é pecado, pastor, jogar na Mega Sena da virada? Já fizeram essa pergunta para mim. Já fizeram. E é sempre um jovem, né? Sempre um jovem fica com essas perguntas. Eu fico mais envolvido com os jovens, apesar de ser já um jovem senhor. Um jovem senhor. Me fizeram essa pergunta: pastor, é pecado? Eu falei assim: querido, a palavra de Deus fala que nós devemos comer do suor do nosso rosto.
Então, fica a seu critério. Se o irmão entende assim, eu acho que não se deve jogar. Mas eu acho que mais errado é você não dar o dízimo do que se você ganhar. Você já pensou? O cara ganha 280 milhões e não dá o dízimo desse negócio? Por que as pessoas perguntam isso? Porque elas querem uma segurança. E acham que a segurança está no dinheiro. E eu quero falar para você nessa noite, meu irmão. A segurança está no Senhor Jesus. Foi isso que eu pude presenciar no culto fúnebre aqui. Foi isso que eu pude presenciar na vida dos irmãos. E na vida de outros irmãos que já se foram, eu pude presenciar isso. A segurança. O texto em Jeremias fala, 2,13, da seguinte forma: porque 2 males cometeu o meu povo contra mim. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, e cisternas rotas, que não retêm água. Ele está falando que o povo de Israel queria uma segurança, e passou a adorar a outros deuses. Esqueceu do Senhor Jesus, esqueceu do Deus que Jeremias pregava. Talvez a humanidade, as igrejas, alguns pensam em colocar sua confiança em outra coisa a não ser em Deus, achando que isso vai dar estabilidade e segurança. Mas na verdade não. A única verdade, a única que pode te dar segurança é o Senhor Jesus Cristo. E a partir do momento que Ele faz morada e você começa a andar com o Senhor Jesus Cristo, você vai entendendo melhor isso. Você vai entendendo melhor. Quarto ponto é que essa verdade incontestável de Jesus, ela produz na vida daqueles que se rendem ao Senhor. É ter certeza. O texto em Romanos, capítulo 10, 9, fala: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pensa numa situação de perigo. Pensa numa situação de desespero. Se está para cair de um penhasco, está se segurando numa raiz de uma árvore, o que é que você pensa naquele momento? O que é que você fala? O que normalmente nós falamos? Meu Deus. Porque toda a humanidade sabe que há um Deus. Ele pode até falar que não acredita, mas ele sabe que tem algo soberano e eterno, maior do que tudo e que todos, e que criou todas as coisas. Ele pode até dizer que não acredita, mas no fundo, toda a humanidade, ela sabe que há um Criador, há um ser maior. Então, nesse momento de desespero, ninguém fica perguntando: ai, minha casa eu não terminei de pagar meu carro. Não, você quer se salvar. Você quer ter a certeza que aquilo que você fez, aquilo que você colocou a sua confiança, no final da história, aquilo vai ser dado para mim e para você como recompensa. Eu fico imaginando, por mais culto que a pessoa seja, mais inteligente que ela seja, mais rica que ela seja, no dia do juízo final, nada disso vai ter valor. Porque aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Não tem doutor, não tem mestre, não tem profissão,
Todos os olhos de Deus são iguais. E é por isso que Ele não faz acepção de pessoas. Então essa certeza daqueles que depositaram a sua vida, depositaram a sua confiança, é que chegar no final da sua história, você possa ser galardoado pelo Deus galardoador. Amém? Pode falar amém, irmão. A Igreja Batista pode falar amém. Amém! Em nome de Jesus. Fui na igreja que foi difícil sair um amém, viu? Mas aqui ainda saiu fácil. Outro ponto a ser considerado sobre essa verdade incontestável é que há consequências. Em Mateus, capítulo 10, versos 32 e 33, fala assim: portanto, todo aquele que confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida será salvo. Mas aquele que negar o Senhor Jesus Cristo será condenado. Todo aquele que confessar será salvo. Não tem como você plantar banana e colher abacaxi, irmão. Não tem como você plantar abacaxi e colher mamão. Não tem como. A conta é fácil. Ela não é difícil. Então, cabe a cada um de nós saber que aquilo que nós fazemos, há consequência. Os teus atos, as tuas ações, tudo isso vai refletir em uma consequência. Ah, mentira. Depende. Tem umas consequências maiores, outras nem tanto. Pequenininha. Mas é pecado diante de Deus. Isso impede a tua comunhão com Deus. Isso impede o teu acesso a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio na vida da humanidade fazendo a ponte que liga a humanidade a Deus. E não tem como nós podermos falar assim: será que tem outro caminho? Será que tem outro jeito? Tem outra forma? Não, não há. O caminho se chama Jesus Cristo. Em João 14,6 fala: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho inerrante, ele não tem como ter erro. A verdade infalível e a vida infindável. Pensa nisso. Pensa, mas com muito carinho. Esses planos que eu estou falando aqui para vocês é para que em 2019 nós possamos colocar essa verdade em prática na minha e na sua vida. Isso tem que ser uma verdade. Não tem que ser apenas da boca para fora. Não tem que ser apenas de gestos, mas tem que ser do coração, fazendo a obra do Senhor, como homens e mulheres que não temem. Homens e mulheres corajosos que procuram fazer com que a sua vida seja gastas na obra do Senhor. Às vezes é tão difícil para nós que estamos na liderança de uma igreja falar: irmãos, nós precisamos fazer isso. E aparece 6, 8, 10. E fica aqueles 6, 8 ou 10 fazendo as mesmas coisas. Sempre os mesmos. Eu já pude ver aqui, pela graça do nosso bom Deus, que essa igreja, ela, puxa vida, tem sido um exemplo. Eu me sinto muito bem, tá, irmãos, nessa igreja, porque eu me sinto amado e respeitado por vocês. Mas eu queria falar isso que aconteceu aqui nessa igreja. A gente pôde ver nos mutirões aqui, quanta gente. E que pôde colocar de uma forma que todos estão juntos, todos trabalham, todos querem estar juntos aqui. E o projeto Metamorfose, o Ministério Metamorfose tem feito isso na vida das igrejas,
por onde eu passo, tem feito, eu estava conversando com o pastor André aqui agora há pouco, falando assim, a minha filha falou assim, pai, eu queria ir para PBG, pai. Eu falei, mas não vai. Tem igreja mais perto. Cara, mas eu falo para você, era a segunda igreja que eu viria para cá com muita tranquilidade, ajudar o pastor Moacir. Mas devido ao Metamorfose, ela se sente muito bem aqui, que tem muitos amigos, tal, aquela coisa toda. Mas esse projeto também alcançou a igreja onde eu estou. E os jovens querem estar juntos também. E eles querem trabalhar também. E os adolescentes também querem estar juntos. Entendeu? E os homens e as mulheres estão todos juntos lá também. Querem ficar todo mundo junto. Querem todos estar fazendo a obra. E isso tem feito a diferença. Isso tem ajudado muito o pastor Irailson. Tem ajudado muito a desenvolver o trabalho naquela igreja. Eu louvo a Deus porque, para nós que está à frente, fazer algo tão grandioso aqui, sozinho a gente não consegue. Se não for a ajuda de vocês, o pastor Moacir não consegue fazer nada. Primeiramente Deus o ajudando, lógico. E vocês podendo ver na vida do pastor Moacir a direção de Deus. E é por isso que nós ajudamos e fazemos isso. E eu louvo por fazer parte desse ministério. Eu louvo porque isso tem enchido muito o meu coração. Tem me alegrado e muito. Então essa consequência é você plantar e colher aquilo que você plantou. Então nós estamos plantando. Estamos plantando uma igreja sem religiosidade. Estamos colocando uma igreja que o acesso a Deus não precisa de algo que você deva fazer. Não, Ele morreu você sendo ainda pecador. Isso é fato. Então eu posso fazer? Não, lógico que não. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas são passado e eis que vai fazendo novas as outras coisas. E colocar como uma primazia no texto em Mateus 5, Mateus 6, 32 fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Porque se a sua esperança em Cristo se basear apenas nessa vida, em Coríntios fala que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança está em Cristo. E ela está além desse plano terreno. Está na Nova Jerusalém, que não é Niterói. Não é Niterói. É o Ceará. É o Ceará. É lindo aquele estado, maravilhoso. Eu sou de lá, tá, gente? Ninguém desconfiou? Irmãos, fico muito feliz porque você transmitir a mensagem do Senhor é motivo de honra, é privilégio. Então anuncia a palavra de Deus para quem quer que seja. Pastor, pensei que o senhor vinha hoje trazer uma mensagem diferente. Vai dar tudo certo. Vai sim, com Jesus. Coloque ele em primeiro lugar. Mas ele não está dizendo que não vai ter tempestade não, querido. Vai vir as tempestades. Vai vir as lutas. Ele te prometeu vida fácil? Que se alguém te evangelizou falando isso, é um picareta. Ele te enganou. Com Jesus, você tem que sofrer por conta da obra redentora dele. Eu não vejo nenhum dos apóstolos tendo vida fácil. Eu não vejo nenhum dos apóstolos tendo uma morte digna. Digamos assim, com honras. Teve um cortejo, tal. Não. Um de cabeça para baixo, outro foi decapitado, outro... E assim vai. Então, para levar o nome de Cristo, você tem que estar disposto a isso também. Então, para levar o nome do Senhor Jesus Cristo à frente,
é necessário você experimentar, às vezes, de alguns dissabores da vida, de alguns relacionamentos, de algumas traições de amizade, mas saber que tudo isso não foge do controle de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, vamos nesse ano de 2019 poder levar à frente esse nome tão precioso, o nome de Jesus. Que a minha vida e a sua vida sejam a expressão do amor de Deus. Que a minha vida e a sua vida possa ser algo que cause impacto na vida das pessoas que ainda não o conhecem. Por onde você passar, alguém falar, tem algo diferente nessa pessoa. Tem algo diferente. Eu não sei quantos daqui já passaram por isso, mas já chegaram em mim. O senhor fala diferente. O senhor é crente? Assim sou. Porque até o nosso jeito de falar denuncia de quem verdadeiramente nós somos. Até o nosso jeito de falar. Na sua mente eu acho que veio agora a palavra de Pedro, né? Pedro, quando vai negar, uma mulher fala, mas você não é um deles? Não, mas você fala igualzinho a eles. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não conheço. Então o meu jeito de falar denuncia de quem eu sou, de quem eu sirvo, de que a minha identidade é a identidade de Cristo, e que as marcas dele eu procuro levar para a minha vida todos os dias, independente de qual situação estou passando, independente daquilo que eu vou passar, mas eu quero levar essas marcas para chegar naquele dia e falar: o Senhor, vinde benditos de meu Pai, e possuais, para nós possuir a terra prometida, o lugar de descanso, as moradas celestiais. Nossa vida se resume à vida e não à morte. Para a humanidade, o fim delas é a morte. Para a humanidade, o fim delas é a morte. Mas para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, é apenas um ato de liberdade, de acesso total ao paraíso. Amém? Que Deus abençoe os irmãos do louvor. Que Deus abençoe. Agradeço o carinho e a confiança. Eu não sei qual o microfone. Guerra? Aqui mesmo? Vamos nos colocar em pé. Estamos já encerrando a nossa celebração. E eu acho que, para mim, eu posso estar muito bem errado. Não tem forma melhor de encerrar esse nosso culto. O primeiro culto de 2019. Muitos são os desafios. Muitas já têm sido as lutas durante essa semana. Mas grandes são as vitórias também. Para exaltar o nome de Deus e falando que para sempre Ele é o centro da nossa vida e da nossa adoração. Vamos louvar.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E a terra estremeceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele
irmão, vai em paz de Deus. Uma semana abençoada. Nos vemos na quarta-feira. Que o Senhor Jesus possa ser refletido na nossa face. E tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos, onde nossa mão tocar. Vão na paz.